me chamo Iriele, sou acadêmica do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus Nova Chavantina MT. Hoje irei apresentar um trabalho referente à disciplina de Planejamento Urbano. A Itália é um dos maiores impérios do mundo e considerada o berço do Renascimento. Isso ocorre pois, durante os séculos XV e XVI, houve grandes movimentos artísticos. Apesar dessas transformações, desses novos métodos de pensar que o Renascimento prega, não houve tantas mudanças nos meios urbanos. Isso porque o país enfrentava uma grande crise política e financeira. Então, muitas cidades não tinham recursos de se expandir e ter inovações. Sendo assim, os príncipes da Renascença tentaram mudar cidades que já estavam construídas, cidades existentes, e transformar essas cidades, deixando nelas os traços medievais existentes. No ano de 1459, o Papa Pio II resolve visitar um burgo localizado no território de Siena. Ao chegar nesse burgo, o mesmo tem o interesse de construir ali uma casa temporária para si e para sua corte. Esse burgo é localizado entre uma colina e possui em si uma rua principal que pega toda a cidade. Então, uma cidadezinha pequena com 6 hectares. Foram construídos ali 4 edifícios novos e importantes, que são os que mais sobressaem na cidade, que é o Palácio Piccolomini, a Catedral, o Palácio Público e o Palácio Episcopal. Papa Pio II, além de ter construído esses 4 monumentos, aqui um detalhe bastante interessante é que no meio, referente a essas construções, tem uma praça em formato de trapézio, tanto que isso aborda a geometria que é do Renascimento, as construções perfeitamente regulares, as formas geométricas e entre outros aspectos que era da arquitetura daquela época. Além desses 4 edifícios, foram construídos os edifícios dos cardeais, onde abrigavam os cardeais, e também casa para as pessoas mais pobres, que foram 12 casas. Além da praça principal, que ficava no meio entre os 4 edifícios principais, foi construída também uma praça secundária, vamos dizer, que era a praça onde ficavam os mercadores, que é uma praça mais afastada, atrás da catedral, justamente por causa do barulho. Papa Pio II consegue então construir um modelo de cidade que ficou harmônico com o novo, com o que foi construído novo, e com o tradicional, que tinha os traços medievais com o que já existia antes dele chegar ali. Então, em si, ficou um ambiente harmônico. E em 1462, a cidade recebeu o nome de Pienza, em homenagem a Pio II. Porém, Pio II, mais para frente, faleceu, e com isso a cidade não se desenvolveu mais. É uma cidade de 40 hectares, localizada entre 2 colinas. A mesma sofre intervenções positivas pelo senhor Federico de Montefeltro, que decide reconstruir e mudar alguns aspectos da cidade, repaginando, pois o mesmo possui de tempo e condições financeiras e influência para realizar essas transformações. No meio em que ele decide fazer isso, ele chama alguns artistas locais e toscanos para ajudá-lo com essas mudanças. É construído no centro da cidade o palácio para os aposentos particulares de Montefeltro, que na fachada possui 2 torres em degrau, e também o palácio possui um pátio pórtico, e tem toda a questão no interior do palácio do enquadramento nas janelas e portas, para que se pudesse apreciar a paisagem natural que a cidade tem. Além desse edifício, desse palácio, é construído novos monumentos, novos edifícios ao longo da cidade, que são abertos para apreciar toda a paisagem, toda aquela questão de apreciar o que tem de natural na cidade.
Em Urbino, houve-se um avanço bastante coerente e Ferrara é a capital da senhoria d'Este e era considerada uma das cidades mais avançadas da época. É localizada perto da subida do rio Pó. Por causa da chegada desses artistas e de muitas pessoas irem a essa cidade, houve a necessidade de expandi-la, de retransformá-la. E em meados do século XVI, foi adicionada à cidade 2 bairros novos. A primeira adição foi a adição de Borso, feita pelo Duque de Borso em 1451, onde consistia em adicionar um novo bairro com uma rua retilínea que ligava várias travessas da cidade. E a segunda adição, que é a adição do Duque Hércules I, que foi feita em 1492, onde o mesmo teve a ideia de expandir a cidade, não só de construir algo pequeno, e sim expandir e duplicar a quantidade de hectare. Então foi construído em si um espaço muito grande. A cidade entrou para comando da igreja, então virou uma cidade secundária, porque a igreja que estava comandando, e também não houve aumento. Então tinha tudo para ser algo que daria certo, só que ficou incoerente, porque no caso ficou a cidade antiga, que já estava projetada, a cidade medieval, com uma cidade nova adicionada do século XV. Roma é um pequeno centro, sendo considerado uma cidade secundária, que possuía em torno de 40 mil habitantes, sendo uma cidade empobrecida e deixada de lado. Em 1420, o Papa Nicolau V decide se estabelecer em Roma e modernizar a cidade, criando assim um planejamento urbano para reformar muros, muralhas, ruas, aquedutos, pontes e também os monumentos históricos e culturais mais importantes de Roma. Roma tinha tudo para se tornar uma das cidades modelos do mundo moderno, porém o poder político e econômico dos papas e da igreja não era forte o suficiente para isso, pois Roma ainda dependia de centros mais modernos e maiores e influentes, como, por exemplo, Florença. Somente no final do século XV, com o início do ano santo de 1500, Roma começa a reconstruir e a realizar essas atividades arquitetônicas, com o auxílio do Papa Júlio II, que é eleito Papa em 1503. Sendo assim, o Papa Júlio II decide retomar o programa de construção elaborado pelo Papa Nicolau V, e para isso ele convida pintores famosos como Michelangelo e Rafael para reconstruir pinturas, reformar igrejas, mas sem deixar de lado os aspectos humanísticos e cultural de Roma. Com isso, Roma enfim deixa de ser uma cidade medieval desorganizada e passa a ser uma cidade mais coerente e com um aspecto regular, um contraste regular que tinha na época entre a cidade, entre o novo e o antigo. V se torna o imperador de Roma e o mesmo ordena um ataque, um saqueamento à cidade de Roma, o que deixa tudo desestabilizado. E Roma tenta se recuperar após esses acontecimentos e para isso tenta finalizar os projetos que estão inacabados. E quem comanda isso é o Michelangelo, que é encarregado de determinar a forma final da cidade. No século XVI, Roma se torna uma cidade estabilizada e é considerada a cidade-museu da cultura europeia.